Boa noite para todos que estão aí se achegando. Meu amigo Renan, que fará participação hoje especial aqui conosco. Só solicitar aí a entrada que eu já aceito aqui, meu amigo. Eu aceitei da primeira vez, mas não entrou não. Se você estiver me ouvindo. Vamos aqui colocar o tema do nosso estudo de hoje. Boa noite, Carla. Meu amigo Renan que está chegando. Só esperar nosso amigo Renan dividir a tela aqui para a gente iniciar o estudo de hoje. Nossos amigos aí do Facebook, onde estamos também repostando ao vivo essa transmissão, sejam todos bem-vindos. Só lembrando que nós não conseguiremos ver no Facebook, na mesma hora, os comentários dos nossos amigos, porque nós estamos transmitindo no Instagram. Né? Nosso amigo Renan deve estar com algum probleminha lá de conectividade. Eu já aceitei 2 vezes aqui, mas não apareceu aqui a tela. Não. Meu amigo Renan, se você estiver aí, solicite novamente a entrada aí na sala para eu poder aceitar. Tema de hoje, coragem. Eu venci o mundo. Aqui, aceitando novamente aqui o Renan. Vamos ver se dessa vez dá certo. Estou ouvindo, mas não estou vendo, meu amigo. Pedir um pouquinho de paciência dos nossos amigos que chegaram já na sala, enquanto nosso companheiro Renan se conecta aqui. Meu amigo Renan, pede novamente aí. Eu estou Cristiano, ouvindo, me ouve? eu estou ouvindo sua voz, só não entrou aqui na divisão de tela, meu amigo. Sai e entra novamente. Ó, pela 4ª vez estou aqui. Transmitir com o Renan. Bora ver se vai dar certo agora. Companheiro Nelsinho Xavier, estaremos juntos aqui na sexta-feira, né, Nelsinho, para falar sobre família, desafios e soluções. Uma live que a gente vai fazer aqui em conjunto. Agora sim? Bom, eu estou ouvindo sua voz, Renan. Mas não estou te Você vendo, ainda não não. recebeu a imagem? Não. Eita. Quando Aqui. dividir a tela, vai aparecer para você também a divisão de tela, eu acredito. Já apareceu para mim. Apareceu a divisão de tela aí para você? Apareceu. Para mim, não. Para vocês que estão em Eita. casa assistindo, tá aparecendo a divisão de tela aí, gente? Responde aí, por gentileza, se vocês estão vendo tela dividida. E no computador, que eu estou acompanhando pelo computador também, só tem eu. Aqui, o pessoal de casa, Renan, tá falando que não tá vendo dividido, não. Só tá aparecendo para você. A Jamília, o André, responderam que não está dividindo a tela. A Carla. Vamos aqui. Renan pediu de novo. Pela 5ª vez, vou aqui transmitir ao vivo com o Renan.
estranho, né? Consegue me ouvir? Ouvir sim, ver não. Nem eu, nem Oxe, o pessoal que está em casa. E para você que aparece tela estranho. dividida aí? Chegou a aparecer, mas agora tá escura a tela. É. Alguma coisa no seu celular aí. Me dá um segundo, deixa eu tentar mudar de aparelho, só um instante. Tá bom. O pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos. Nosso amigo Renan não conseguiu se conectar pelo aparelho que ele estava usando, ele foi trocar de aparelho agora. Porque nós ouvíamos a voz dele, mas não víamos ele aqui na tela dividida. E o tema que nós iremos abordar está fixado, o pessoal que nos acompanha pelo Instagram está fixado aqui, né? Coragem, eu venci o mundo. No Facebook vai aparecer exatamente o que está aparecendo aqui para nós. Luizão, Centro Espírita Maria de Paulo Brandão, seja bem-vindo, saudade de todos aí de Cachoeiro de Itapemirim. Só aguardando o nosso amigo Renan se conectar para nós iniciarmos o estudo de hoje. Vamos aproveitar esse momento aqui, enquanto o Renan não se conecta, para nós realizarmos uma prece inicial, né? Para a gente ganhar tempo. Vamos aqui, o Renan está tentando se conectar novamente por outro aparelho. Vamos ver se dá certo agora. Conectando, acho que agora vai. Aí, meu amigo, acho que era o outro aparelho mesmo, né? Tá me vendo? Me ouvindo? Consegue me ouvir agora? Visualizar certinho? Com certeza. Tá ok. Show de bola, meu amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado Obrigado, por ter obrigado. Boa noite a carinhosamente todos também. aceitado o nosso convite. É, é O porque eu acho que Renan. tem que esclarecer para as pessoas que nós estamos muito distantes, né? Pois é, rapaz. O Renan, deixa eu apresentar aqui meu amigo Renan, tarefeiro da nossa casa espírita aqui de Castelo, expositor espírita, faz palestra em diversas casas aqui no Espírito Santo e estudioso, dedicado da doutrina espírita. E hoje vai estar realizando esse estudo aqui com a gente, Coragem, eu venci o mundo. E o Renan está muito distante, porque coincidência ou não, eu e o Renan, nós moramos no mesmo prédio, no mesmo edifício. Ele mora no terceiro andar, eu moro no sexto andar. Então a gente está muito distante um do outro. Deve ser por isso que está dando esse problema de conexão, né? Se você estivesse no Japão, bicho, já tinha se conectado É, rapidinho. Né? Mas como você está aqui no terceiro andar, é verdade, acredito que sim. não fala muito alto, não, senão eu vou ouvir sua voz pela janela, vai dar reverberância. É verdade, vai dar retorno se eu falar Vai muito dar alto. retorno. Meu amigo, obrigado, viu? De verdade. Sejam bem-vindos todos que estão aqui chegando na sala, todos os amigos do Facebook que já estão aí conectados. Vamos fazer uma prece rapidinho de início, né? Nós estamos aqui com 11 minutos de live, então temos 50 minutos pela frente para a gente bater um papo. Vamos todos fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, para nos conectarmos com a espiritualidade amiga que se faz presente. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, bondade e sabedoria, muito vos agradecemos, Senhor, por essa bendita oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em vosso santo nome, para mais um momento de estudo e reflexão à luz do Evangelho de Jesus. Abençoe-nos, Pai, cada um de nós que estamos aqui conectados, formando este círculo de forças amigas. Assim, em teu nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da espiritualidade superior que nos protege, que nos ampara sempre, e em nome da nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pedimos permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. E o meu obsessor de tecnologia se fazendo presente como sempre. É o de todos nós. Meus irmãos, o tema, como já está fixado aqui no Instagram e também lá no Facebook, coragem, eu venci o mundo, que é com base na passagem de João Evangelista, capítulo 16, versículo 33, onde Jesus nos deixa uma mensagem de consolo, onde ele fala para os seus apóstolos, para a comunidade da Galileia que estava ali ouvindo ele: tende coragem, pois eu venci o mundo.
Nessa mensagem curta de Jesus, a gente pode extrair duas conclusões óbvias. A primeira conclusão é que Jesus já enfrentou, já passou por tudo isso que nós estamos passando. Porque, ao contrário do que muitos de nós pensamos durante muitos séculos, é que Jesus já foi criado puro, perfeito. Mas não, Deus criou todos simples e ignorante. Jesus é nosso irmão. Jesus não é um pedacinho de Deus, como muitos se imaginam também. Jesus é o nosso irmão maior, é o espírito mais evoluído de que nós temos conhecimento. E Jesus passou por todo, desde da fase primitiva, até chegar na qualidade de espírito puro, e ele está muito além da categoria de simples espírito puro, ele está na categoria de espírito crístico, ou seja, ele está ao lado de Deus, por isso que ele disse, eu e meu Pai somos um só. Ele passou por tudo isso, ele conhece todas as aflições pelas quais nós já vivenciamos, pelas quais nós estamos vivenciando agora e pelas quais nós ainda iremos vivenciar. Ele passou por todas essas aflições. E por isso que ele fala com propriedade, coragem. Eu venci o mundo, não, obviamente, a Terra, porque quando a Terra foi criada, Jesus já era espírito crítico. Afinal de contas, ele participou da criação do planeta Terra, na qualidade de engenheiro-chefe. Mas, quando ele fala que eu venci o mundo, eu já passei por tudo isso em vários educandários planetários, já passei por tudo isso que vocês estão passando e venci. Hoje sou 100% feliz. Coragem. Então essa é a conclusão óbvia. E a outra conclusão óbvia dessa rápida passagem que Jesus deixa para a gente é que a característica do mundo de expiação e prova é o sofrimento. A característica maior do mundo de expiação e prova são os obstáculos por quais nós teremos de passar para adquirir o amadurecimento espiritual. E ele sabia disso. Tanto sabia que ele falou, coragem. Primeiro ele inicia ali atrás. No mundo tereis aflições. Ele deixa claro isso. Porque é uma característica do mundo de expiação e prova as aflições. No mundo tereis aflições. Mas coragem. Eu venci o mundo. E qual é o propósito do estudo de hoje? Dar continuidade nesse propósito de Jesus de nos passar bom ânimo. Porque tem muita gente que se entrega ao desânimo. Porque na letra, na palavra é bonito, né? Tem de coragem, meu filho, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Só que tem muita gente que se entrega ao desânimo e a vida dessa pessoa se transforma no verdadeiro inferno. A pessoa, ela parece que morre em vida. Muita gente que deseja tirar a própria vida, em verdade, na realidade, ela está querendo tirar a própria dor. Ela está querendo matar a dor, não a vida dela. Então, hoje será um estudo aqui de consolo, à luz da doutrina espírita, porque nada melhor do que consolar, do que a instrução. Imagina você, a mãe que perdeu um filho, um exemplo rápido, né? Uma mãe que perdeu um filho, e depois ela tem a convicção, não apenas a informação que orbita ali na esfera da crença infantil, ela tem a convicção de que o filho está vivo. Imagina que ela conseguisse ver o filho no plano espiritual brincando, e melhor ainda, digamos que ela conseguisse se lembrar, quando acordasse, de que ela esteve com o filho, colocou o filho no colo, brincou, sentou à mesa, jantou, trocou a roupa do filho, deu banho. Já pensou se ela tivesse essa lembrança clara? Então, o propósito da doutrina espírita é trazer essa instrução e transformá-la em convicção, tirar da esfera da crença infantil e transformá-la em convicção. É assim que a gente vai adquirindo consolo, e é por isso que a doutrina espírita é considerada o consolador que Jesus prometeu pedir a Deus que nos fosse enviado, não é não, companheiro Renan? Com certeza. Eu acho que um ponto a gente ressaltar inicialmente, isso que você colocou, que é muito importante, é que Cristo não foi feito um ser de perfeição. Ele é homem como nós, espírito como nós, foi criado nas mesmas proporções, mesmas potencialidades, da mesma forma. E desse feito, o que a gente tem que ressaltar? Duas coisas. Primeiro, que quando Cristo nos diz, como uma injeção de ânimo, tens coragem, ele também nos reporta ao seu passado de espírito simples e ignorante, onde, para ele chegar até o momento onde ele se encontrava dizendo essas palavras, de pureza, de grandeza para poder dizer isso, ele passou pelos seus processos, inclusive com medo. E ter coragem não quer dizer que o medo está ausente. Ter coragem não é a ausência de medo. Muito pelo contrário, é um império sobre ele. É um império sobre o medo. E foi o que Cristo fez. Cristo nunca esteve ausente de medos próprios, mas ele conseguiu imperar sobre esses medos.
Só que a gente tem uma grande convicção de que Cristo é perfeito, Cristo está perfeito, Cristo conquistou sua perfeição. E nós, espíritos tão errantes, imperfeitos, a gente acha que nós estamos anos-luz de conquistarmos isso. Só que a gente se coloca num patamar de imperfeição que talvez isso acabe por prejudicar a gente. Mesmo porque imperfeição não é defeito. Imperfeição é uma condição humana para a evolução. E a doutrina espírita vem nos dizendo isso. Ratificando o que Cristo disse. Sois vós todos deuses. Cristo ressaltou para a gente nos evangelhos que chegará um momento em que vocês me pedirão para que eu rogue a Deus por vocês e que eu não mais farei. Vocês o farão, porque não mais serei eu necessário. Então ele nos dá essa diretriz de que essa perfeição é possível. Tanto quanto Santo Agostinho, enquanto fala sobre o processo de conhecimento a si mesmo, ele nos ensina a receita prática e eficaz da questão 900, não me recordo bem a questão no Livro dos Espíritos, 919. onde ele diz, perfeito, fazei o que eu fiz enquanto encarnado. E é perfeitamente conseguir um salto evolutivo nessa encarnação a partir do momento que nós começamos a ressignificar as coisas. A grande questão é a entonação das questões que nós dirigimos a nós mesmos. Eu fui acometido por uma doença grave. A grande questão não é por que comigo? Por que eu? A questão é de entonação. Por que comigo? Por que essa doença? Por que exatamente aqui nesse lugar? O que eu tenho que saber, o que eu tenho que buscar para começar a entender o motivo das minhas aflições? Sem, contudo, abandonar o medo. O medo é normal, o medo é biológico, o medo é instintivo, o medo ele é um mecanismo de defesa. O medo não vai nos abandonar nunca nessa caminhada enquanto terrena. Mas a gente tem que entender que o medo vai nos acompanhar, mas o que nós temos que fazer é o que Cristo fez, imperar sobre ele. O medo é fisiológico, né? Então, como o Renan falou aqui, o que a gente tem que fazer é dominá-lo ou se entregar ao medo. Em se entregando ao medo, a gente cai em desânimo, em desespero, desencadeando uma série de doenças de ordem emocional. Porque o medo é uma condição natural, fisiológica, na idade evolutiva em que nós nos encontramos hoje. Porque medo é ausência de conhecimento. Quando a gente passa a conhecer, não tem medo. Não é verdade? Digamos que a pessoa está com medo danado de cortar a luz da casa porque não pagou 3 contos de energia e tal. Se ele soubesse que a solução para esse problema estaria no dia seguinte, com toda 100% de certeza, o medo acabaria. Porque ele adquiriu o quê? Conhecimento. Conhecimento. Então, a pessoa que conhece tudo, ou amplia os seus conhecimentos, o medo proporcionalmente vai diminuindo. É aí que entra a validade, a qualidade das instruções, do estudo contínuo da doutrina espírita. Tão necessário para que a gente entenda o porquê de estarmos aqui hoje, passando pelo que estamos passando e quais os propósitos disso. A partir do momento que nós entendemos isso e sintetizamos isso tudo, trazemos isso para dentro da gente como conhecimento, a gente consegue então gerir a nossa caminhada. Porque tereis aflições. Eu entendo que eu vou ter que passar por esses percalços. Eu vou ter que passar por esse caminho cheio de pedras. Mas só que eu sei que é por um objetivo maior. Eu vou conseguir. Mesmo porque a palavra de Cristo é consoladora. Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Só que uma grande questão é que o problema não está precisamente na falta de ânimo, eu enxergo. Mas no ânimo que Deus nos dá, qual é ele? Não o Deus puro e verdadeiro. Mas em qual Deus eu estou buscando ânimo? Qual Deus que estou seguindo? E não estou dizendo em criarmos deuses mitológicos, não. Mas buscando, nos direcionando ao próprio Deus do Evangelho, o que é que eu estou começando a fazer ao interpretá-lo, separando questões que eu não acho que convém a mim,
buscando questões que vêm mais ao encontro do que eu acho bom ou acho certo. Porque o Deus que é descrito nos evangelhos, que Cristo veio nos representando, ele é um Cristo que nos cobra. E quem aqui gosta de ser cobrado? É um Cristo que nos traz responsabilidades. E quem aqui gosta de ser responsabilizado? Então, a partir disso, a gente começa a desestruturar essa fé, esse Deus. Começamos a desconstruir o Deus verdadeiro e construir nossos próprios deuses. Criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. A nossa própria imagem e semelhança, que eu poderia dizer, talvez, a própria imagem do nosso Narciso. Então, quando a gente começa a buscar o ânimo desse Deus, não no verdadeiro, mas no Deus que nós criamos, nossa imagem e semelhança, aí pode ser que nos falte ânimo. A gente vai começar a esperar desse Deus que nós criamos algo que ele nunca vai nos dar, né? Porque nós criamos um Deus antropomórfico. Aí nós emprestamos para esse Deus as nossas vontades, os nossos desejos. Por isso que a gente infantilmente pede tanto a Deus, ao invés de pedir força, bom ânimo, coragem, sabedoria para enfrentar os problemas, dure o tempo que eles tiverem que durar. O que a gente vai pedir? Uma ação miraculosa de Deus. Pai, eu quero, por favor, me faça sair do aperto financeiro, curar essa doença do corpo orgânico. Porque a gente criou um Deus à nossa imagem e semelhança e a gente acredita muito nas ações dos dogmas, né? Se eu estou fazendo a minha parte direitinho, orando X Ave Maria, orando X Pai Nossos, e uma série de rituais impostos pelas igrejas, pelas religiões, eu hei de receber algo em troca, por conta dessa minha doação. E aí, por conta dessa visão incompleta de um Deus que nós criamos, é que a gente se frustra muitas vezes. Ah, Deus não gosta de mim porque eu faço tudo certinho, eu sou um homem tão bom, eu pago meu dízimo, eu vou à igreja, e estou sofrendo tanto. Aí a pessoa começa a enxergar os acontecimentos funestos da vida como uma coisa ruim, e não como um tratamento espiritual, né? Porque só enxerga a vida do berço ao túmulo. O próprio período renascentista nos embriagou com isso. As belas imagens de Cristo representado, brincando nos campos, segurando crianças ao colo, o próprio Cristo crucificado, trazendo beleza física enquanto crucificado, isso nos afastou da verdadeira imagem de Cristo, da verdadeira mensagem que ele veio nos trazer, que é justamente a imagem da dor. E nós nos embriagamos por uma imagem do Cristo, por uma imagem de Deus, que é uma imagem bela, linda. Não um Cristo das obrigações, mas um Cristo que me dá tudo quanto eu peço. Não um Cristo que me impõe obrigações para que eu consiga alcançar meus objetivos. E nós acabamos nos embriagando disso. E começamos então a buscar, não no Deus verdadeiro, não no Cristo verdadeiro, na imagem verdadeira da dor do Cristo, que essa é a grande representatividade dele para a gente, a sua dor enquanto Calvário, enquanto crucificado. Nós esquecemos de buscar o nosso ânimo a partir da síntese dessa imagem. E começamos a buscar a partir de um Cristo belo, lindo, retratado nos quadros. Essa foi a imagem. Talvez o grande erro da humanidade tenha sido esse. Retratar a imagem de Cristo esquecendo do seu verdadeiro exemplo. Nós esquecemos do exemplo e nos embriagamos pela imagem dele. Nós sabemos que a paz de espírito está... O segredo da felicidade verdadeira está na paz de espírito. E nós cobramos muito isso da espiritualidade, cobramos isso de Deus, de Jesus. Por favor, me dê paz. Só que, pensa comigo. Jesus, espírito puro. O ser mais bom, ser humano. Não estou falando de Deus. O ser humano mais bom de que nós tivemos conhecimento. Se ele pudesse, se fosse possível, cientificamente falando, se fosse possível Jesus transferir a paz dele para nós, para que nós experimentássemos igual felicidade, ele não teria feito, já que Jesus, vamos falar assim, entre aspas, é infinitamente bom, porque ele já atingiu o grau máximo de pureza, de bondade. Sim. Jesus teria transferido, mas aí o que Jesus fez? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer a espada do Evangelho, que, se bem utilizada, servirá de ferramenta para você brigar com o homem velho. O homem velho tem uma ferramenta muito forte, muito poderosa, que é a força do hábito, as más inclinações. E o homem velho está sempre preponderando, sempre preponderando. Só que o homem novo
para poder se prevalecer, ele precisa de uma arma tão poderosa quanto a força do hábito. Qual seria essa arma? O Evangelho. Por isso que Jesus disse, eu não vim trazer a paz. Porque a paz não pode ser transferida. A paz tem que ser conquistada por vocês. Então eu vou te dar uma arma. Eu vim trazer a espada do Evangelho para que você conquiste a sua própria paz e assim conquiste a sua própria felicidade. Foi justamente isso que em Efésios, o próprio Evangelho nos traz isso. Renunciais à vida passada, despojai-vos do homem velho corrompido pela concupiscência enganadoras, renovai sem cessar o sentimento de vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em verdade, justiça e santidade. Isso aí, muito bem lembrado. Uma das grandes promessas, que é do segundo Adão. O primeiro Adão feito em carne, o segundo Adão feito em espírito vivente. Nesse momento que nós estamos passando, é a busca pelo segundo Adão que nos foi prometido. Então esse momento é um momento de nós buscarmos entender as questões mesmo. É realmente de refletir para buscarmos o significado. Porque sofrimento nós vamos ter a todo momento. Nietzsche, filósofo, grande filósofo, disse dada vez que o mais insuportável não é o sofrimento, mas é a falta de sentido do sofrimento. E é isso que a doutrina espírita hoje vai nos trazendo. O sentido do sofrimento. Buscarmos entender por que estamos sofrendo. Por que precisamos de coragem. Por que tantas aflições imperam sobre a terra. Por que se Deus é tão bom e justo? Como há justiça nisso, no sofrimento? Por que isso há de ser justo? Se Deus é bondoso, é caridoso, é pura caridade e amor, por que Ele faz isso com a gente? Então, por isso que a gente tem que começar a entender sobre tudo o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz. A justiça das aflições. Por que isso é justo? Para nós sairmos da posição de coitados, de que por que comigo, por que eu? Mas entendermos por que eu, por que comigo, e o que eu tenho que fazer a partir de agora. É verdade. Tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito Lacordaire, 1863, na cidade de Lourdes, onde ele diz o seguinte, que bate direitinho com o alerta de Jesus, coragem, tem de bom ânimo. Olha o que o Lacordaire fala. Abre aspas, o desânimo é uma falta. E ele continua com a frase que, se não bem analisada, a gente entra em desânimo. Que ele conclui assim, o desânimo é uma falta. Deixa eu me lembrar. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Fecha aspas. Poxa, mas Deus vai recusar consolação então para a pessoa que se acovarda? Então ele não é Deus, ele é um monstro. Não é assim? Quando eu li a primeira vez essa instrução de Lacordaire, eu também tomei um choque. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. E aí eu pensei o seguinte. Digamos que eu tenho um radinho aqui, aquele rádio AM e FM. Né? Eu liguei na tomada. Qual estação que esse rádio vai tocar quando eu ligar na tomada? O AM ou o FM? A resposta vai ser, a que eu quiser, o rádio é meu. A que eu sintonizar. Se eu sintonizar no AM, eu vou pegar aquela frequência pior, aquela frequência com menos qualidade. Se eu decidir, isso é livre-arbítrio, se eu decidir me sintonizar na frequência FM, eu vou pegar uma frequência melhor, de muito melhor qualidade. Então, nós somos é como se fôssemos um radinho. Eu vou decidir me sintonizar na frequência AM, de pior qualidade, ou FM. Se eu, através dos meus medos, me entregar aos meus medos, porque como o Renan bem lembrou, medo todos nós temos, mas se nós nos deixarmos dominar por esse medo, se eu me entregar às minhas frustrações, se eu alimentar raiva, mágoa, se eu me entregar aos apegos materiais, ao egoísmo, ao orgulho, deliberadamente eu decidi me sintonizar com a frequência AM. E quem é que vai me orientar na frequência AM? No Livro dos Espíritos fala que nós seremos guiados pelos Espíritos. Os Espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos? Sim, muito mais do que vós imaginais. Influenciam de tal modo que de ordinário são eles que vos dirigem. Tá bom, agora por qual Espírito nós seremos guiados?
por aqueles irmãozinhos a quem nós prejudicamos no passado e que hoje estão desencarnados e se encontram na qualidade de obsessores, e que as igrejas, as religiões deram o nome de diabo, satanás, capeta, nós seremos guiados por ele, se nós nos sintonizarmos com a frequência AM, com certeza, ou nós seremos guiados, porque nós seremos guiados de qualquer modo. De ordinário são eles que vos dirigem. Ou nós seremos guiados pelo nosso anjo de guarda, pelos nossos espíritos familiares, por aqueles que nos querem bem. Os dois se encontram no plano espiritual ao nosso lado. Tanto os que nos querem mal, quanto os que nos querem bem. Esses espíritos que nos querem bem, representando Deus através do meu anjo de guarda, dos espíritos familiares, é como se fosse Deus presente. Ou seja, no radinho de pilha que eu dei o exemplo, se eu sintonizar no AM, a frequência FM, o sinal FM deixou de estar presente em algum momento? Não, ele sempre esteve presente ali. Só que eu só iria receber se eu mudasse de frequência. Então, por isso que Lacordaire fala, o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Não porque Deus quer recusar consolações, mas porque nós mudamos de frequência vibratória. Por quê? A frequência de Deus sempre esteve presente através do nosso anjo de guarda. Então, uma orientação preciosa para quem se entregou ao desânimo é coragem. Deus recusa consolações, ou seja, você não vai se beneficiar das boas instruções que os espíritos superiores poderiam estar te passando para você superar essa situação ruim. Porque você tem que passar por essa situação. Quer você goste ou não, você só vai compreender depois que desencarnar o motivo de você estar passando por essas situações que a gente vai apelidar de provas e expiações. Já que a gente tem que passar e elas são inevitáveis, a questão é como passar. Porque, vamos lembrar, aquilo que é perfeito não precisa ser testado. Se eu não aproveitar para aprender a lição que lá atrás eu não aprendi, nós teremos que repetir ela novamente, e novamente, e novamente. Não importa a situação que você que está aqui nos assistindo esteja passando, a situação ruim. Você gostaria de passar novamente? Obviamente que não. Então não é melhor a gente fazer um esforço para sintonizar no FM, para recebermos instruções úteis e saber passar por essas situações da forma correta? Com resiliência, com coragem, com bom ânimo, para não ter que repetir amanhã a mesma situação? Não é não, meu amigo? Com certeza. Nós acabamos revestindo, como o burrinho quando está andando, que coloca só para poder olhar para frente, a gente esquece de olhar a quantidade de ajuda que está ao nosso redor. A gente entra em um processo de servidão própria, como na epístola de Paulo aos Romanos, ele diz, mas quando o homem se libertar de sua servidão, também a natureza estará liberta da servidão. Pois há uma simbiose entre o destino do homem e a natureza. Quando o homem se libertar da sua servidão, que servidão que é essa? Um filósofo que morreu muito jovem, Etienne de La Boétie, um filósofo francês, ele escreveu um livro primoroso, onde ele trata justamente sobre isso. Discurso sobre a servidão voluntária. Por que nós nos voluntariamos a uma servidão como essa? De colocarmos tampões nos nossos olhos para que nós só enxerguemos para um lado, somente a frente, sem enxergar para os outros lados. Porque, na verdade, todo processo de mudança, principalmente a mudança interior, ela nos inspira responsabilidades. E como eu já disse, ninguém aqui gosta de ter responsabilidades. Nós podemos estar atolados num umbral até o pescoço, mas só que está quentinho. Quais são os movimentos que eu vou ter que fazer? Será que eu vou ter que desprender de muita energia? Será que eu vou me cansar? Quem que eu vou ter que combater? Com quem eu vou ter que brigar? Principalmente no campo da minha consciência, para que eu inicie os movimentos necessários à minha mudança. A quem ou a que eu vou ter que ceder para poder conseguir enxergar o tanto de ajuda que eu tenho ao meu redor? O que eu vou ter que mudar na minha opinião, nas minhas palavras, para que eu consiga entender que eu estou errado e que eu preciso iniciar minhas reformas. Então a grande questão é essa. Quando nós não mudamos isso, e nós não mudamos isso e começamos a nos isolar. E como você disse ainda no início da nossa conversa, nós começamos a nos isolar. Começamos a enxergar o mundo como um mundo ingrato para nós. Começamos a enxergar as pessoas como pessoas ingratas para nós. Eu começo a me enxergar como alguém que vivo sendo ofendido, vivo sendo injustiçado, porque eu não consigo enxergar nada além de mim, ou do meu desejo.
E é nesse momento que eu começo a ficar sozinho. Eu abro na minha mente o meu calabouço, entro e me tranco. E é nesse momento que nos falta o ânimo, nós reforçamos a falta de coragem. E é nesse momento que nós, então, nos esquecemos de todos os nossos compromissos terrenos e espirituais. E começamos, então, a planejar uma própria fuga da nossa realidade. A própria fuga de nós mesmos. Pela simples ignorância, arrogância de não querer enxergar para o lado tanta ajuda quanto está disponível. E é nesse momento que a gente começa a buscar um fim que, na verdade, não bota fim a nada. Tantas pessoas, por falta de coragem, estão recorrendo ao suicídio como forma de resolver os seus problemas. A gente tem a mania de falar muito sobre suicídio no mês de setembro. Mas não é só no mês de setembro que pessoas estão se matando por falta de coragem. Não é só no mês de setembro que pessoas estão se deixando a esfera terrestre, devolvendo o seu bilhete de passagem a Deus e falando assim para ele: olha, para mim não deu. Para mim foi pesado demais. Contudo, nos esquecendo de que Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. No nosso processo reencarnatório, a gente veio com as nossas provas definidas. E com a força suficiente para passar por elas. Com a coragem suficiente a passar por elas. Então a grande questão é: por que eu estou sucumbindo a isso? Por que eu estou me deixando levar? Por que está me faltando coragem neste momento? Será que sou eu? Será que estou me embriagando pelo mundo? Será que eu estou me deixando tomar muito mais pela matéria do que pela questão espiritual, que deveria ser o que me embriaga? É o Espírito vivente de Deus que vem até nós? Ou será que eu estou deixando me embriagar pela matéria? O mais interessante nessa passagem é quando Cristo disse: eu venci o mundo e não eu venci no mundo. Porque muitos de nós podemos vencer no mundo. Vencer fama, riquezas, joias, ouro, viagens. Isso é vencer no mundo. Mas vencer o mundo é apenas com amplitude espiritual. Verdade. Às vezes a pessoa não prossegue na reforma íntima porque tem medo do monstro que vai encontrar dentro dela própria. E aí tenta encontrar mecanismos de fuga, né? Só que Jesus, ele foi tão direto nas suas orientações, nas suas verdades, no caminho que a gente deve prosseguir. Uma das que eu mais gosto estava registrada em Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, onde ele nos deixa o seguinte alerta, que é pouco para ser feliz, relativamente, porque a gente sabe que a verdadeira felicidade não é desse mundo. Mas a gente consegue atingir uma felicidade relativa, enfrentar os problemas sem sofrer muito diante deles. Porque os obstáculos, eles vão existir. Agora, o sofrimento vai de cada um. Vai de cada um. A passagem diz o seguinte: Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. E ele continua: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é leve. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aí as pessoas, quando vão tentar analisar essa passagem de Jesus, eles não pegam o significado real da palavra. O que seria o jugo que Jesus estava se referindo? O que é jugo? Se a gente botar lá no dicionário. O jugo é aquela madeira que se coloca aqui nos bois, até hoje em algumas zonas rurais, né, o pessoal coloca aqui nos bois aquela madeira para poder puxar a carroça com fardo. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que muitos levam para o lado dogmático. Pratica o meu evangelho. Porque se você praticar o meu evangelho, o jugo será leve. Você viu que Jesus falou? Vinde a mim. Ele não falou, vinde a mim porque comigo você não terá jugo e comigo você não terá fardo. Ele podia ter falado isso. Mas como ele sabe que a gente vai ter aflição nesse mundo, o que ele falou? Vinde a mim. Você vai ter jugo, só que comigo, praticando os meus ensinamentos, o jugo será suave. E o fardo que você haverá de carregar será leve.
Por que o fardo será leve? Mas Cristiano, a pessoa matou na vida passada e matou na vida retrasada. Ele cometeu muita maldade em outras vidas. Como é que o fardo, nessa encarnação dele, vai ser leve? Olha a orientação de Jesus. O amor cobre uma multidão de pecados. Se ele se arrependeu e começou a praticar o bem, a proposta de Deus, está lá no Evangelho, você vai pagar 1/100 da sua dívida. Se pagar com bem, 99 parcelas da dívida será perdoada. Então, o fardo era pesado, 100 parcelas. Imagina aí, 100 parcelas de 10 mil reais. Pesado pra caramba. Se você pagar com a prática do bem, você paga só uma parcela. 99 está perdoada. Então, o que seria praticar o bem? Seria atender a proposta de Jesus. Vinde a mim, que comigo o jugo é suave, não pesa tanto, não machuca os ombros. E o fardo é leve, porque ao invés de você pagar 100 parcelas, você vai pagar só uma. 99 será perdoada. Mas você vai ter que passar por isso, porque ele está no mundo de expiação e provas. Agora a gente vai ter que sofrer mesmo. Tudo que a gente programou sofrer, ninguém, anota aí no seu caderninho, ninguém veio à Terra para passar por sofrimentos. O nosso propósito maior é o bem-estar. O bem-estar é a regra. O sofrimento é exceção à regra. Ninguém está sujeito a sofrer. Ninguém. Ninguém está fadado a sofrer, e sim sujeito. Eu inverti. Ninguém está fadado a sofrer, e sim sujeito. Quando que nós iremos sofrer? A expiação que programada, perder um filho em tenridade, passar por problemas de doenças do corpo orgânico, reveses da fortuna. Quando que a gente vai passar por essas situações de expiação? Se a gente não praticar aquilo que a gente programou no plano espiritual, ser uma pessoa melhor. O amor cobre uma multidão de pecados. Se eu fui um bom filho, se eu fui um bom esposo, um bom colega de trabalho, um bom vizinho, na hora que chegar o acerto de contas, na hora que o cobrador da dívida chegar, a expiação chegar, o que vai acontecer? Não vamos tirar a perna dele no acidente de veículo, não. Por quê? Aqui, ó, o amor cobriu a multidão de pecados dele. Ele está com Jesus, o fardo é leve, o fardo é suave. O jugo é suave e o fardo é leve. Vamos deixar ele só com probleminha no pé, não precisa deixar ele de cadeira de roda, não. Não é não, meu amigo? Com certeza. A gente tem uma falsa impressão, principalmente no meio espírita, eu diria, de que nós viemos ao mundo para sofrer. Mas a regra não é o sofrimento, não é a dor. A regra é o amor. A regra é amar. Nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para aprender a amar. E a própria Joana de Ângeles nos traz uma questão no seu livro Rumos Libertadores, que é o seguinte: não identificado fatores causais, porque honesta tua sede de paz e felicidade, sofre agonia sem palavras e procura fugir inconscientemente perante aos compromissos novos. A gente começa a procurar fugir perante os nossos compromissos, porque a gente enxerga um futuro trágico. Sem, contudo, enxergarmos que, se nós começarmos a analisar, como você disse, Deus não cobra da gente o mal na sua integralidade que nós fizemos. Porque imaginemos Adolf Hitler. Quantas vezes ele teria que morrer na câmara de gás para poder pagar pelos erros cometidos? Então, pela misericórdia de Deus, não só com ele, mas com todos nós, o que seria melhor? Que ele morresse milhões de vezes para pagar isso? Ou que ele tivesse a oportunidade de fazer o bem, talvez trazendo a cura para uma doença, podendo salvar tantas vidas quanto ele ceifou? Então a regra não é dor. A regra é amar. A regra não é morrer porque você matou. É aprender a amar aquele que você matou por ódio. É aprender a amar. A regra toda é essa. Regra é essa que nós estamos ainda muito distantes de aprender. Mas eu sempre faço lembrar de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que muitas vezes me situa, que mais valem as mãos que ajudam do que os lábios que rezam. De nada vale o nosso conhecimento intelectual se nós não partirmos também para o exercício da nossa moralidade. Exercitarmos a nossa moral. Partirmos para o trabalho. Porque só assim nós vamos conseguir, então, romper essa ideia fixa que nós temos de que o mundo é sofrimento.
Aí então nós vamos entender a justiça das aflições. Que eu sofro aflições com o fim de que eu consiga amar. Amar grandiosamente, tanto quanto Cristo nos amou e nos ama. É verdade. Se a gente sabe que todos os nossos sofrimentos são frutos de nossas imperfeições, todos eles. Porque se eu passo por um processo de expiação, quer dizer que é reflexo de uma imperfeição minha ali atrás, que se transformou em uma má conduta e que me gerou a atual situação em que eu estou me encontrando, de expiação. Se eu estou passando por provas, as provas são para testar as minhas imperfeições. Então o resumo da felicidade, do caminho da felicidade, está em quê? De eu corrigir as minhas imperfeições. Porque eu corrigindo as minhas imperfeições, isso vai refletir na minha conduta, obviamente. Eu vou ter uma conduta mais assertiva. O que isso quer dizer? Que se eu tiver melhores condutas daqui para frente, na prática do bem, isso vai refletir ali na frente, na minha felicidade. Já que o meu sofrimento hoje é resultado de uma má conduta ali atrás. Isso quer dizer, então, que a boa conduta vai refletir uma felicidade ali na frente. E em questão às provas, que as provas geram angústias e aflições também, o que é perfeito não precisa ser testado. Ninguém precisa passar por 10 provas de matemática se na primeira e na segunda prova ele mostrou que já sabe tudo de matemática. Então eu não vou precisar passar pela prova da honestidade, da paciência, dentre outras categorias de provas, se eu me sair bem nessa aqui. Então, se todos os nossos sofrimentos se resumem em expiação e prova, e as expiações e provas são resultados de imperfeições nossas, que refletem na nossa conduta, se eu me preocupar hoje, tiver como foco me melhorar nessa vida, quer dizer que ali na frente eu só tenho que colher felicidade. É porque as pessoas não conseguem enxergar o infinito do passado e o infinito do futuro. Elas são muito imediatistas, elas querem uma felicidade agora, já, imediatamente. Se a gente começar a praticar o bem agora, já, imediatamente, a gente vai sentir isso nessa encarnação ainda. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Se você não passou ainda por um processo expiatório que está programado a passar nessa vida, o que vai acontecer quando chegar o momento de você passar, de você ter que pagar a dívida, não importa qual seja a expiação. Lembra o que o Chico falou? Quando o cobrador, quando a dívida chega e pega o devedor trabalhando no bem, manda a providência divina que a dívida seja suspensa por tempo indeterminado. Jesus não vai estragar um vaso útil que está sendo útil na sua seara. Então, se a gente quiser não sofrer nessa encarnação mais ainda, porque ele está no mundo de expiação e provas, a gente tem que começar a praticar o bem de verdade hoje. E detalhe, vou ver aí, questão 646 do Livro dos Espíritos. A prática do bem, que quita algum débito perante ao banco divino, só é válida se for feito com sacrifício. Quando algo nos custe. É só observar o óbolo da viúva. A prática do bem, que a gente só pratica quando nos é conveniente, quando não tem um churrasco de final de semana, quando não está chovendo, quando não tem um filme no Netflix que a gente gostaria de assistir. Esse tipo de bem, que a gente só pratica quando é conveniente, não conta nenhum ponto perante ao banco divino. Aos olhos de Deus não tem mérito nenhum. Então o que vai quitar para evitar sofrimentos é a prática do bem feito com renúncia, com sacrifício, quando algo nos custe. Meu amigo Renan, só para você se situar, que acho que o relógio não aparece para você, faltam 8 minutos e 50 segundos. Tá ok. E voltando ainda num ponto que a gente falou que é muito importante ressaltar, até vi que apareceu aqui para mim algumas perguntas relacionadas a isso. Quando a gente fala na falta de coragem que pode levar ao suicídio, a gente tem que entender o suicídio de duas formas. Primeiro, a gente tem que distanciar a nossa imagem de que o suicídio é apenas eliminar o corpo biológico. Nós temos que entender também onde começa o nosso suicídio em um nível simbólico. Aonde eu começo, ao invés de eliminar o meu corpo, eliminar a minha existência. Por quê? Me falta coragem. Eu não consigo cumprir com os meus objetivos programados. Eu vejo no horizonte algo impossível para eu transpor. Então eu faço o quê? Eu entro num processo de estagnação. Eu não encontro coragem e por isso não vou adiante. Eu começo a alimentar, então, o tédio em mim. E eu vou começar a buscar a solução do meu problema, então, em medicamentos, enchendo minha mão de remédio para poder tomar e conseguir dormir, porque eu não tenho como, não consigo encontrar em mim
o remédio verdadeiro para que eu vá adiante. Só que os medicamentos, eles não me levam adiante, eles só me tiram da realidade. Porque quando o efeito do medicamento passa, o problema continua ali. Então, qual o grande segredo? É justamente o que Cristo nos receitou. Procurar a coragem, para que nós possamos, então, encontrar o verdadeiro medicamento. O que eu estou querendo dizer aqui não é que nós vamos abandonar a partir de hoje os medicamentos. Nada disso. Nada disso. Mas nós temos que, paralelo a isso, encontrar os medicamentos para curar a nossa alma, os nossos males espirituais. E começarmos a entender quando, ao invés de eliminar o nosso corpo biológico, nós, principalmente como espíritas, estamos começando a eliminar a nossa existência. Estou jogando fora uma oportunidade que me foi dada. E para nós, que sabemos que viemos para cá como uma oportunidade de elevação e crescimento, não seria para nós também o suicídio dessa existência abandonar todos os nossos compromissos assumidos? Isso também para nós, espíritas, não figuraria também um suicídio dessa existência? Nossa frustração ao chegar no plano espiritual novamente e nos encontrarmos fracos. Não termos conseguido cumprir com os nossos objetivos. Então, por isso a coragem, por isso a palavra de ordem para encontrarmos a coragem que Cristo nos prometeu. Ressignificar. Ressignificar. Você falou reprogramar. Retraçar as metas. Você falou dos medicamentos, né, que são muito importantes, mas se a gente não tiver coragem, eles não surtirão muito efeito do ponto de vista espiritual, né? Corretíssimo. Porque os medicamentos, eles químicos, eles servem para poder tratar o corpo orgânico, obviamente. Mas do ponto de vista espiritual, se a gente não se emendar, não se corrigir, não buscar se melhorar, eles serão sempre paliativos. Na encarnação seguinte, nós teremos os mesmos problemas e vamos recorrer novamente aos mesmos medicamentos químicos. Então, paralelamente ao medicamento químico, nós temos que buscar nos melhorar verdadeiramente para que ele não seja paliativo, para que ele cure o corpo e o corpo não se adoeça depois porque a gente se preocupou em se melhorar. O médico Décio Iandoli, uma vez eu vi na sua palestra um depoimento que ele deu, dizendo o seguinte, que ele já viu muito paciente dele desencarnar curado e ele já deu alta a muitos pacientes doentes. Porque além de médico, ele é médium também. Então ele já deu alta para muitos pacientes doentes da alma, doentes espiritualmente. Ele já viu muito paciente desencarnar curado espiritualmente. Não é verdade? Exatamente. E principalmente por quê? Jung trouxe isso, trabalhou isso muito bem. Jung trouxe uma frase primorosa que pensar e agir são sintomas da nossa afetividade. Não afetividade enquanto afeto. Mas a grande questão é o que nós estamos pensando. O que nós estamos elaborando? Quais os meios que nós estamos vivendo que compõem a minha afetividade, no sentido do que me afeta? O que tem me afetado? A nossa amplitude, o nosso tendenciamento ao mal, ele ainda é muito grande. Então eu passo uma vida inteira ao lado de um marido que diz que me ama. No dia que ele diz para mim que quer ficar sozinho, o que me afetou mais? Um dia que ele quer ficar sozinho, uma vida inteira em que ele me amou. O dia que ele ficou sozinho. Nós estamos infinitamente tendenciados ao mal. Então a gente tem que começar a entender o que tem nos afetado para que nós possamos trabalhar isso na profilaxia. Entender, compreender, ressignificar esse mal que tem me atingido. Afinal, o pensamento, como disse Emmanuel, pensar e agir refletem em nós o teor do... O pensamento constrói em nós o teor dos nossos desejos. Se nos falta coragem, estamos infinitamente ligados ao mal, é isso que vai refletir em nós. Se nós estamos buscando bem, estamos ressignificando as coisas, transformando isso em coragem, é isso também que vai se refletir em nós. É esse o significado que Jesus quis dar na sua oração dominical, que ele nos ensinou, rogando a Deus, e livrai-nos do mal, não do mal exterior. Jesus estava querendo dizer, livrai-nos do desemprego, livrai-nos da doença do corpo orgânico, livrai-nos de praticar o mal, porque o mal que nos faz mal não é o mal que os outros ou as circunstâncias da vida me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu pratico, e não o mal que eu recebo, nunca. E Jesus
se comunicava com espíritos imortais. Então, o mal a que Jesus estava se referindo é o mal que nos faz mal, que é o mal interior. E se a gente lutar contra esse mal, a felicidade já está assegurada. Faltando agora 3 minutos e 15 segundos, eu queria aqui agradecer muito meu amigo Renan. Gostaria de repetir essa dobradinha novamente, porque não sei para vocês que estão aí nos acompanhando, mas para mim o estudo foi muito útil, muito proveitoso. Aprendi demais aqui com as reflexões que o Renan trouxe de Joana, de Hermano. O cara chegou aqui super carregado de conteúdo, muito bom. Meu amigo, obrigado. Na verdade, eu tenho que agradecer a oportunidade. Eu quem agradeço a oportunidade, a confiança de sempre, os impulsos que você me dá também nessa caminhada já também, que aliás foi você que me iniciou nisso, de palestrante, foi você que começou com isso tudo. Você sabe que você já estava programado espiritualmente, né, para poder quitar, porque, gente, palestrante espírita é devedor do passado, tá? Eles vêm aqui para poder quitar dívidas, não, meu amigo? Obrigado, Camila, verdade, com certeza. sua irmã Camila que entrou aqui, não sei se ela está aqui presente ainda na sala, mas se tiver, um beijo para você, Camila, lá de Afonso Cláudio. Um beijo para todos os meus amigos também, que vi um monte deles entrando aqui, meus amigos acompanhando. Que bom que eles vieram aqui prestigiar. Meus amigos, um beijo para todos, vou fazer uma prece rápida de encerramento, obviamente, e amanhã nós nos encontraremos aqui em 2 encontros aqui no meu perfil, às 8 horas com o amigo Alírio Cerqueira. Nós vamos falar sobre autocura pelo perdão e auto-perdão. E às 22 horas com Oceano Dervesky, o caminho da verdadeira felicidade. Um beijo no coração, vamos à prece de encerramento. Pai amado, muito vos agradecemos por essa oportunidade, por essa grata oportunidade de estarmos aqui entre amigos, refletindo o Evangelho de Jesus, que possamos todos nós, Pai, sairmos aqui com ânimo mais renovado para enfrentar os problemas do dia a dia. Abençoe, Senhor, a nossa família, os nossos lares. Assim, em Teu nome, em nome de Jesus Cristo, pedimos permissão para encerrar o estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Até Beijo, a próxima. meus amigos. Tchau. Tchau, tchau.